Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. O foco. Uma parte essencial, talvez até decisiva da escrita científica, a introdução de um artigo. Como que a gente transforma essa parte inicial, que às vezes parece só formalidade, numa ferramenta que realmente convence, sabe? Que mostra o valor e a inovação da pesquisa. Pois é, para ajudar a gente nessa missão, temos aqui um material muito bom. São trechos de um capítulo sobre escrita científica que, olha, promete desvendar os segredos por trás disso. Nossa ideia é, então, destrinchar essas táticas para criar uma introdução que não só fisgue o leitor, mas, e isso é crucial, que convença os revisores. Porque, como a própria fonte diz, é ali, na introdução, que a batalha pela publicação muitas vezes já está meio ganha. Ou perdida, né? Exatamente. A introdução não é só um resumo do que vem pela frente. É, na verdade, um argumento. Um argumento bem estratégico. E o material que a gente vai analisar hoje, que se baseia em gente como Schimmel, propõe uma estrutura bem definida para construir esse argumento de forma eficaz. Certo, uma estrutura. Um roteiro, você disse. Como que isso funciona na prática? A ideia é, apresentar as informações numa sequência lógica? É isso? O material chama de movimentos, né? Isso mesmo, movimentos. São basicamente 3 movimentos essenciais. Imagina uma pirâmide invertida, um funil, sabe? Começa bem amplo e vai afunilando, afunilando até chegar no ponto central do trabalho. O primeiro movimento é o contexto e as soluções ou abordagens anteriores. Aqui a gente prepara o terreno. Por que esse problema é importante? O que já foi feito sobre isso antes? É uma revisão, assim, breve, mas essencial do que já se sabe, destacando métodos, resultados anteriores. Ok. Estabelece o cenário. Exato. Daí vem o movimento 2, a identificação da lacuna no conhecimento. Com base no que foi dito antes, onde é que estão as limitações? O que ficou faltando? O que ninguém olhou ainda? Esse movimento aponta o espaço vazio, a brecha que a pesquisa atual quer preencher. É a ponte, né? A ponte para a novidade do trabalho. A justificativa, então. Perfeito. E para fechar, o movimento 3. Sua solução ou abordagem. Aqui é direto ao ponto. Qual o objetivo do trabalho? Qual a hipótese, a questão de pesquisa? O foco total é na originalidade, na importância do que você está propondo para preencher aquela lacuna que você acabou de mostrar. Entendi a lógica. Contexto, lacuna, solução. Parece fazer sentido. Mas você mencionou que o material fala de algo opcional também, sobre a organização do artigo. Sim, isso. É como se fosse um quarto passo opcional. Ele é útil principalmente naqueles artigos que fogem um pouco da estrutura padrão, sabe? Tipo IMRD, introdução, métodos, resultados, discussão. Pensa em artigos de modelagem, simulação. Ah, entendi. Nesses casos, ajuda muito dar um mapinha para o leitor. O material até cita um exemplo, um artigo do Bai e colaboradores que usa um parágrafo específico para isso, começando com "This paper is organized as follows", que é basicamente, este artigo está organizado assim. Ajuda a pessoa a saber o que esperar em cada sessão, né? Facilita a leitura, com certeza. E para ajudar a gente a colocar isso em prática, a fonte até dá umas dicas de frases típicas para cada movimento, não é? Lembro de ter visto algo tipo, pro movimento 1, o crescente interesse em, ou recentemente tem havido um interesse crescente em. Notei também no inglês o uso frequente do present perfect, tipo has been, has become. Tem alguma razão específica para isso? Boa observação. O present perfect em inglês, ele tem essa função de conectar o passado com o presente. Quando você usa isso para descrever o contexto tipo tem havido interesse ou tornou-se importante, você está reforçando que aquele assunto continua relevante agora. E isso justifica a sua pesquisa atual, entende? Ah, claro. Faz todo sentido. E aí, para o movimento 2, as frases geralmente apontam a limitação, né? Algo como, no entanto, pouca informação. Ou, pouca atenção foi dada a. Ou ainda, estudos anteriores focaram mais nisso, em vez daquilo. E para o movimento 3, são aquelas frases bem diretas sobre o objetivo. O propósito desse artigo é, ou, este estudo foi desenhado para. São como placas sinalizando a função de cada parte da introdução. Legal. Vamos ver isso funcionando então.
O primeiro exemplo que o material traz é um resumo, um abstract, bem curtinho, sobre o uso de um site de escrita por estudantes. Como que os movimentos aparecem ali? Nesse resumo, dá para ver a estrutura bem direitinho. As primeiras frases de 1 a 8 falam do aumento do uso de computadores na educação. Esse é o movimento 1, o contexto. Aí a frase 9 dá a virada. Apesar desse uso todo, pouco se sabe sobre a efetividade disso. Pá, tá aí a lacuna, o movimento 2. Bem clara mesmo. E a frase 10 fecha, declarando o objetivo: investigar justamente essa efetividade, comparando com o ensino tradicional. É o movimento 3, bem direto, né? Eficaz. Sim, bem esquemático. Mas em introduções mais, encorpadas. Mais complexas. O material também analisa um artigo do próprio autor da fonte sobre produção de IB, né? Que seria... Isopropanol, butanol, etanol? Um biocombustível, imagino. Exatamente isso. Isopropanol, butanol, etanol, o IBE. É uma alternativa a um processo mais antigo, o ABE, que é a acetona, butanol e etanol. E a introdução desse artigo específico que a fonte analisa, ela tem 6 parágrafos. Então a estrutura se desdobra um pouco mais. O movimento 1, de contexto e revisão, ele ocupa os 4 primeiros parágrafos. Uau, 4 parágrafos só para o contexto? Parece bastante. Para que tanto detalhe assim no início? É que é uma área com muitos detalhes técnicos, sabe? Muitas alternativas sendo exploradas. Então o primeiro parágrafo ele situa o IB como uma solução para um problema do AB, que era o excesso de acetona. O segundo parágrafo já entra num desafio técnico do próprio IB, a baixa eficiência. O terceiro faz uma revisão mais geral de soluções que já foram testadas na literatura, tipo gas stripping, vácuo, essas coisas. E o quarto parágrafo foca numa técnica específica que parecia promissora, a imobilização celular, mas que também tinha seus desafios. Entendi. É como se fosse construindo camadas, né? Justificando a complexidade antes de apontar o problema específico. E a lacuna, o movimento 2, onde ele entra? Entra no quinto parágrafo. Ele começa falando da recuperação a vácuo como uma técnica promissora para resolver alguns daqueles problemas. E aí ele crava a lacuna. A frase é chave. However, investigations on the recovery of butanol by vacuum have been confined to free cell ABE fermentation, and the effect of this recovery technique on cell immobilized IBE fermentation has never been assessed. Traduzindo, olha, essa técnica a vácuo foi estudada para fermentação ABE com células livres, mas o efeito dela no sistema IBE com células imobilizadas, que era o foco dos parágrafos anteriores, isso aí nunca foi avaliado. A lacuna fica ali, bem delimitada. Perfeito. Apontou exatamente o que faltava investigar. E a solução proposta, o movimento 3. Vem no último parágrafo, sexto, bem direto ao ponto. This study was thus designed to assess, ou seja, este estudo foi desenhado para avaliar justamente a produção de AEB com células imobilizadas usando a recuperação a vácuo. O objetivo responde direitinho à lacuna que ele acabou de apontar. A estrutura completa está lá, só que mais elaborada, né? Totalmente. Mas essa frase aí nunca foi avaliado, o material faz um alerta sobre isso, né? Parece meio arriscado afirmar um imediatismo tão absoluto. Exato. É uma afirmação muito forte. Imagina se um revisor conhece um estudo lá de 1900 e bolinha, meio obscuro, que tocou no assunto. Complica, né? Por isso, a fonte recomenda muita cautela e introduz o conceito de hedging. Hedging. O que é isso? São expressões que a gente usa para suavizar a afirmação. Em vez de dizer nunca foi feito, você diz algo como até onde sabemos ou pelo nosso melhor conhecimento. Em inglês é comum ver to the author's best knowledge ou to the best of our knowledge. O material até cita um artigo que usa isso. To the author's best knowledge, studies on have not been reported so far. Ah, que interessante. Então é tipo uma forma de sinalizar novidade, mas com uma pequena ressalva. Uma espécie de seguro acadêmico na linguagem? É exatamente essa a ideia. Protege o autor de contestações e, ao mesmo tempo, demonstra um rigor, uma humildade intelectual, digamos assim. O material conta até um caso curioso sobre isso. Um artigo usou a frase to the author's best knowledge has not yet been explored. Pelo melhor conhecimento dos autores, ainda não foi explorado.
E os revisores, incluindo o próprio autor da nossa fonte, sugeriram evitar esse tipo de afirmação tão categórica. E aí? Como os autores fizeram para publicar? Olha, na versão final eles mantiveram a frase, mas deram uma suavizada extra. Adicionaram a palavra minimal. Studies on repeated batch fermentation are minimal and have not been reported. Quer dizer, eles reconhecem que talvez até exista alguma coisa, mas seria mínima, quase irrelevante. É uma negociação sutil com a linguagem para manter a afirmação de originalidade, mas de uma forma mais defensável, sabe? Entendi. Uma estratégia interessante. Essa questão da lacuna parece ser mesmo o pulo do gato, né? O material traz outro exemplo, onde justamente a falta da lacuna bem definida foi o problema inicial, não é? Um artigo de congresso sobre cogeração, lá no Quebec. Isso mesmo. O trabalho era sobre cogeração em biorrefinarias. A primeira versão da introdução tinha 5 parágrafos, mas ela pulava do contexto direto para o objetivo. Faltava um movimento 2 bem claro, sabe? Aquela justificativa explícita do porquê aquele estudo era necessário naquele momento. E como ficou a versão final? A versão final, que foi revisada e publicada, ficou bem mais enxuta, só 2 parágrafos. E o principal, incluiu um movimento 2 explícito. O texto passou a focar na necessidade de usar combustíveis alternativos, tipo resíduos, biochar, durante a entre-safra da cana-de-açúcar. E aí destacava que rather less attention has been paid to, ou seja, muito menos atenção tem sido dada a esses outros materiais. Pronto, identificou a lacuna. E essa mudança fez diferença na avaliação? Fez sim. O material cita um comentário bem positivo de um revisor, elogiando a introdução por ter ficado sucinta, objetiva e contextualizar o leitor diretamente para o tema. Olha que legal. Mostra como identificar e articular bem essa lacuna, o movimento 2, é realmente crucial para uma boa introdução. Faz todo sentido. Falando em comparar versões, a fonte propõe um exercício bem legal. Analisar 2 introduções, chamadas de azul e laranja, para um artigo sobre produção de bioquerosene de aviação a partir de etanol de cana. Qual delas seria a melhor e por quê? Pois é, esse exercício é ótimo. A análise que a fonte faz aponta a versão laranja como a superior, e foi essa a publicada. E a principal diferença, adivinha onde está? Deixa eu chutar. No movimento 2, na lacuna. Na mosca. A versão azul, que era a inicial, não definia bem essa lacuna. Ela ligava o contexto direto ao objetivo com uma frase meio genérica, algo como, diante desses fatos. Faltava o porquê. E a versão laranja? Como ela construiu essa ponte, essa justificativa? Ela usou um argumento muito mais sólido, baseado em questões de mercado e logística. Apontou que a palha da cana, diferente do bagaço, ainda não tinha um mercado bem definido. E, por causa de leis ambientais sobre queimadas, ela estava se tornando muito disponível. Isso cria lacuna, a pergunta que motiva a pesquisa. Será que essa biomassa que está aí sobrando, subutilizada, pode ser uma matéria-prima viável, economicamente interessante para produzir combustível de aviação? Percebe como esse argumento justifica muito melhor a pesquisa do que um simples diante desses fatos? Totalmente. Fica muito mais claro por que o estudo é relevante e oportuno. Além dessa lacuna mais forte, tinha outros problemas na versão azul? Tinha sim. A fonte menciona que ela era meio poluída. Tinha detalhes excessivos, tipo números de leis, datas específicas que não eram essenciais para a introdução. E também alguns probleminhas gramaticais. A versão laranja, em contraste, era mais polida, mais concisa, mais focada no argumento principal. Interessante. O material até mostra uma análise feita com o ChatGPT, que já estava na fonte original, né? E a IA também concluiu que a versão laranja era superior em vários aspectos. Clareza, estrutura, estilo acadêmico, correção gramatical. Isso mostra como refinar a introdução pensando nesses movimentos realmente melhora muito a qualidade do texto. Com base nesses exemplos todos, nessas análises, quais seriam então as dicas finais que o material deixa para quem está aí ralando para escrever uma boa introdução? Olha, 2 dicas se destacam bastante. A primeira é, seja conciso. Introduções muito longas, que se arrastam por mais de uma página, podem desanimar o leitor e até o revisor.
O ideal é que o movimento 1, o contexto, conte uma história focada, sabe? Que leve naturalmente a lacuna ao movimento 2, sem ficar divagando demais. Muitas vezes, 1 ou 2 parágrafos de contexto bem escritos já dão conta do recado. Certo, concisão é chave. E a segunda dica? Tem algo que a gente deve evitar a todo custo. Sim, e essa é crucial. Nunca, jamais inclua resultados ou conclusões principais na introdução. A função da introdução é apresentar o problema, contexto, apontar o que falta, lacuna, e dizer o que você vai fazer a respeito, objetivo. Os resultados têm o lugar deles lá nas sessões de resultados e discussão. As conclusões, na sessão de conclusão. Antecipar isso na introdução quebra toda a narrativa do artigo e diminui o impacto da sua descoberta quando ela finalmente aparecer. Do pessoal. Ah, é verdade. Ele menciona que cometeu esse erro. Pois é. Ele conta que num rascunho daquele artigo do IBE, ele tinha colocado uns resultados importantes bem no finalzinho da introdução. E um revisor pegou isso, pediu para ele focar mais no objetivo e no escopo do trabalho naquela sessão e tirar os resultados dali. E como ficou a versão final, a que foi publicada? Bom, os resultados saíram da introdução. O parágrafo final foi todo reescrito para focar só nos objetivos e em alguns aspectos específicos do escopo da pesquisa, como o tipo de hidrolisado que eles usaram, o uso de melaço como nutriente. Coisas que definem melhor o que o estudo fez, sem adiantar o que ele descobriu. A fonte até comenta que consultou o ChatGPT sobre essa questão, e a IA concordou que, depois dos ajustes, focar só nos objetivos e no contexto era mesmo a forma mais adequada de fechar a introdução. Entendido. Bom, então, para a gente amarrar as pontas dessa nossa exploração de hoje, uma introdução científica poderosa, ela não é só um aquecimento para o resto do artigo. Ela tem uma arquitetura lógica, quase uma narrativa em 3 atos, né? Primeiro você monta o palco, que é o contexto. Depois você aponta o drama, a questão central, que é a lacuna no conhecimento. E, finalmente, você apresenta o protagonista da história, a abordagem do seu estudo como a solução para preencher aquela lacuna. É uma estratégia para vender a relevância da pesquisa, no fundo. Perfeito. É isso aí, a clareza em cada uma dessas etapas é fundamental, mas a identificação precisa da lacuna, movimento 2, é o que realmente dá o peso, justifica o trabalho. E a forma como você comunica a novidade, o movimento 3, exige confiança, claro, mas também uma certa prudência, por isso a importância daquele heading que a gente falou, para não fazer promessas exageradas ou afirmações que podem ser facilmente derrubadas. E, claro, manter a concisão e a disciplina de não dar spoilers dos resultados na introdução são regras de ouro. E pensando um pouco além do artigo científico, essa estrutura contexto, lacuna, solução, ela não parece ter umas aplicações bem mais amplas? Fico imaginando aqui, sei lá, uma reunião para apresentar um projeto novo ou uma proposta comercial, talvez até numa conversa do dia a dia para convencer alguém de uma ideia. Definir bem o problema, quer dizer, o contexto e o que está faltando, antes de apresentar a solução, parece ser uma ferramenta de persuasão bem poderosa em muitas situações, não acha? É uma ótima reflexão, sem dúvida. Essa estrutura argumentativa, no fundo, ela é sobre justificar uma ação, uma ideia, mostrando onde ela se encaixa no mundo e o que ela vem resolver. Talvez seja mesmo um padrão muito eficaz de comunicação humana, que vai muito além dos muros da academia. Vale a pena a gente ficar atento a isso e, quem sabe, até experimentar usar em outros contextos, né? Fica aí a provocação.